lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar onde há vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Aleluia, o melhor lugar é no Senhor. Estamos aqui na Igreja Nazareno Jardim Guanabara. É uma alegria poder cultuar com você, na sua casa e com a sua família, e podermos juntos, nesse domingo, DIP, o domingo da Igreja Perseguida. Hoje de manhã já tivemos um culto maravilhoso, com escola dominical, falando com o tema
né, da igreja perseguida, uma classe para as crianças espetacular. As crianças foram estimuladas a orar pelos missionários. E também, na mensagem deste domingo de manhã, o missionário Lucas falou sobre o perdão, falou sobre nós conservarmos na presença do Senhor, falou em Apocalipse 2:12, conheço as tuas obras. Que mensagem maravilhosa. Não deixe de ouvir, não deixe de ver o culto da manhã, compartilhe com os seus amigos, e agora à noite não será diferente. Nós temos um culto maravilhoso, Deus está presente neste lugar, e você aí na sua casa, com a sua família, pode cultuar a esse Deus, e também colocar o seu coração disposto a ter compromisso com a igreja perseguida, a orar pela igreja perseguida, a orar pelos missionários, a orar pela obra missionária. Missões move o coração de Deus, mas é através da sua oração também que o coração de Deus se move. Tem um trecho lá em Atos, capítulo 5, fala de sinais e prodígios. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo tinha grande admiração por eles, e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor. Uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram em prisão pública. Mas na noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhe disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras dessa vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere, e voltando relataram dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas em seus postos junto às portas, mas abrindo as portas não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que vinha a ser isto. Neste momento alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão, os guardas foram e o trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos e, apresentando-os ao sinédrio e ao sumo sacerdote, os interrogou dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinem neste nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue deste homem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vocês mataram, penduraram no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas desses fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. A perseguição começou na igreja. Hoje nós temos diversos lugares do mundo onde cristãos são perseguidos, onde cristãos são presos,
onde cristãos são mortos, em nome de Jesus. Muitos testemunhos ouvimos desses lugares, em que quando nós falamos que a igreja está orando por eles, eles falam: nós também estamos orando por vocês. E não peçam para Deus nos livrar da perseguição, porque a perseguição tem edificado a fé de muitos irmãos, e através muitas vezes do sangue de muitos aqui, muitos têm se convertido a Jesus. Nós temos que orar pela igreja perseguida, nós temos que fazer parte do corpo de Cristo, e nesse domingo nós somos lembrados a isso. É um domingo especial de celebração pela igreja perseguida, e que corações sejam movidos a orar pela igreja perseguida. Vamos orar nessa hora, vamos agradecer a Deus, engrandecer o culto, tanto desta manhã quanto o culto agora à noite, é sobre a igreja perseguida. Deus está aqui presente, o Senhor Jesus está operando, o seu Espírito está agindo em cada lar, e nós desejamos que você possa ser abençoado em cada momento deste culto. Senhor, obrigado, Pai, obrigado por estarmos na tua casa, obrigado por podermos adorar o teu nome, obrigado pela tua presença santa neste lugar, obrigado por esta casa de oração, Senhor. Solicitamos de maneira, Pai, graciosa, Pai, e pedimos, Senhor, para que o Senhor se faça presente em cada local de culto nesta noite, Senhor, onde pessoas se reúnem para assistir ao vivo, ou outros que vão assistir ainda durante a semana online, Senhor. Que o Senhor se faça presente, que o Senhor fale aos corações, que em cada momento deste culto o teu Espírito Santo toque as vidas, Senhor, e através da ministração da palavra do missionário Felipe, corações possam ser aquecidos pelo teu Espírito Santo, Pai. É no nome santo de Jesus que nós oramos e agradecemos e pedimos a tua presença, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos cantar louvores ao Senhor, pois o pastor Rogério vai chegar e vai levantar um clamor pela igreja perseguida. Que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, eu quero de volta. E agora é luto que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor. As águas tranquilas, lava-me e refrigera minha
paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um. Estamos aqui hoje para adorar, para exaltar o nome do Senhor e engrandecer o nome do nosso Deus em tudo o que faremos nesse culto. Estamos aqui com o único objetivo de adorar e engrandecer o seu santo nome, porque Deus é bom e Ele não deixa de derramar da tua bondade, da tua graça, do teu amor todos os dias sobre as nossas vidas. Então é sempre um motivo de alegria estar na casa do Pai, podendo adorar e exaltar o teu santo nome. Em nome de Jesus. Mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei as areias do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, ó filho meu, e o que minhas mãos fizeram para ti, ó filho meu, minha bênção será sobre ti. E uma nova história Deus tem. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes Glória a Deus, aleluia. Uma nova história Deus tem para minha vida, para a sua vida. Deus tem sempre uma nova história em todo tempo. Eu não sei como você se sente muitas vezes, se você acha que você está sendo perseguido por algum momento, perseguido no trabalho, tendo perseguição talvez na sua casa,
na rua. Eu quero te dizer que você vive num paraíso. Nós vivemos num país que é um paraíso. Essas perseguições que a gente acha que tem, porque um amigo está perseguindo porque eu sou evangélico, porque está tirando sarro porque eu sou evangélico, você não sabe quantas igrejas lá fora, quantos países que não pode nem mencionar o nome de Jesus Cristo. Não pode nem sequer abrir a Bíblia. Nós vivemos livres. Que você possa orar nessa noite. Você que está me ouvindo, você que crê que Deus pode mudar todas as coisas. Ore e saiba que a tua luta não é maior daqueles que vivem lá fora, daqueles que são realmente perseguidos. Daqui a pouco nós vamos ouvir uma palavra. E eu creio que Deus vai falar com você nessa noite. Pai amado, nós te louvamos e bendizemos o Senhor. Nós cremos no teu poder, no teu milagre. Nós cremos que o Senhor é o nosso Deus, Pai. Senhor, nós estamos vivendo em tempos que para nós é difícil. Vivendo uma pandemia, vivendo em tempos que parece que não vai cessar. Mas o Senhor, Pai, já foi perseguido desde quando nasceu. Desde o ventre da sua mãe já era perseguido. Desde quando o Senhor começou o seu ministério, Pai, já existia perseguição, porque o Senhor pregava a verdade. Ah, Deus, nessa noite nós queremos interceder pelos nossos irmãos que crê no Senhor, que vive do outro lado do mundo, que vive em países aonde não pode mencionar o teu nome, porque são mortos, e não é uma morte fácil, é uma morte dolorida. São decapitados muitas vezes, ou ver família inteira morrendo na sua frente, porque mencionou o nome de Jesus. Nós somos livres, ó Pai, para louvar e adorar o teu nome da forma que nós queremos. Nós podemos levantar nossas mãos e te adorar, exaltar, nós podemos gritar o teu nome, nós podemos pregar a tua palavra de todas as formas. Que o Senhor tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia dos nossos irmãos que não podem mencionar o Senhor. Que o Senhor possa guardá-los, Pai, em todo o tempo, Pai, livrando dessas mortes, livrando dessa perseguição. Cremos que o Senhor pode fazer milagres. O Senhor pode enviar teus anjos para acampar nesses lugares. Em nome de Jesus, Pai, visita cada país que tem sido perseguido, cada igreja que tem sido perseguida, Pai. Ah, Deus, nós temos uma igreja, nós temos um templo aonde nós podemos adorar. Há igrejas que não têm lugares para adorar o Senhor, tem que adorar dentro de si mesmo, tem que se esconder para poder adorar o Senhor. Deus, em nome de Jesus, nessa noite, muda toda a situação, muda a situação desses países, envia, Pai, os teus anjos para ministrar cada coração, converta aqueles corações, Deus, que não creem em Ti. Toque, Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus, Pai. E eu peço a Tua graça, a Tua misericórdia sobre o Teu povo, sobre nós, sobre a Tua igreja. Ah, Deus, fale conosco nessa noite através da palavra do missionário Felipe, Pai. Ministra o nosso coração em nome de Jesus. Nós oramos, crendo na Tua vitória, crendo na Tua palavra, crendo que o Senhor é poderoso para falar conosco em todo o tempo, Pai. Louvado seja o Senhor.
Aleluia, amados. Aleluia. Nós vamos agora adorar o Senhor com os dízimos e ofertas. Aqueles que estão aqui, nós vamos adorar com a salva. Aqueles que estão no seu lar, você pode enviar a sua oferta, o seu dízimo. Nós lembramos que essa semana é a semana da igreja perseguida. Já desde quinta-feira e hoje também, nós estamos levantando uma oferta para a igreja perseguida. Só nos avise, né? Essa oferta é específica para a igreja perseguida, porque nós separamos uma oferta para isso, tá? Para quem está nos assistindo no YouTube, no Facebook, aqui do meu lado esquerdo, tem a conta da igreja, né? Na Caixa Econômica Federal, agência 2952, conta 1223-4, né? É uma conta jurídica da Caixa Econômica, tem aí o nosso CNPJ. Só lembrando que a nossa chave Pix é um número de celular, 19-99610-7238. Para quem está nos assistindo no Instagram, aqui abaixo de mim está a conta. Vou ler um trecho da Palavra de Deus e depois nós vamos orar pela oferta. E você pode aí enviar o seu dízimo, a sua oferta missionária, né? Uma benção. Tem aqui, ó, Paulo fala e fica muito alegre lá em Filipenses capítulo 4. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora mais uma vez renasceu o cuidado de vocês por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como ter fome, ter abundância, passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. A igreja apoiava o ministério missionário de Paulo, apoiava o missionário. A igreja de Filipos, né, era uma igreja missionária. E você também faz parte de uma igreja missionária. Nós, mesmo sendo uma igreja pequena, a gente tem investido em projetos missionários nesses anos, já 6 anos que estamos aqui, já construímos, plantamos, evangelizamos para que 3 igrejas estivessem de pé no sertão. Além disso, participamos de vários projetos missionários, mais de 10 viagens missionárias, e agora só por causa da pandemia nós demos uma parada, não tem como, né, nós fazermos essas viagens, até cuidando da saúde, cuidando da vida e também por precaução. No começo da pandemia nós estávamos indo para a África, nós íamos lá, né, em Angola, participar, né, em uma igreja nazareno, também conhecer e também aprender no projeto da Missão Nissi e também em outro local. Só que não pudemos, estávamos com 9 jovens para ir e não pudemos realizar essa viagem. Mas eu peço que você ore. O nosso objetivo nesta noite é que você seja despertado para missões e para ser um intercessor da obra missionária e principalmente da igreja perseguida. E também participe, né? Nós participamos como igreja, enviando ofertas também sempre para a missão Portas Abertas. E também, que eu falo da igreja missionária, nós aqui mensalmente enviamos para 9 missionários ofertas, além de apoiar projetos quando é necessário, tá? Então não é porque nós somos pequenos que nós não podemos apoiar. Cada um tem o seu valor e nós temos que fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer. Apoie missões, envie a sua oferta, né? Participe orando. Quando nós levantamos, todos os dias eu envio, né, pedidos de missões. Todos os dias envio também alguns pedidos dos missionários. Essa semana enviei 3 no grupo da igreja. Então não deixe de orar por eles. Amém? Vamos orar por essa oferta, orar por esse dízimo, orar por cada irmão e por cada família. Pastor Rogério, chega aqui mais perto. Nós vamos orar também, colocando aqui as ofertas. Senhor Deus, nós queremos hoje orar, Pai, pelos dízimos, pelas ofertas missionárias, Senhor. Pedimos hoje pela mesa de cada missionário. Tem missionários também que estão passando necessidades nesse momento de pandemia, Pai. Alguns recursos, Senhor,
não têm chego à casa deles. Outros também, Pai, cortaram o envio de ofertas, Senhor. Pedimos que o Senhor continue abençoando, apoiando, Senhor, e cuidando de cada missionário. Que eles sintam o cuidado da igreja, que eles sintam o cuidado de Deus, que o Senhor abençoe os filhos, as esposas, os esposos, Senhor, aqueles que estão ao lado nessa obra, Pai. Não os desampare de maneira nenhuma, Senhor. Nós, ao ouvirmos a palavra de Deus e saber dos teus servos, que mesmo com muitas dificuldades, se alegram e se alegravam em estar no centro da tua vontade, Pai. O centro da tua vontade é o melhor lugar para estar. Pedimos que o Senhor continue abençoando a obra missionária e os cristãos em todos os lugares do mundo, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos por esses dízimos e essas ofertas. Pedimos que o Senhor, Pai, abençoe cada dizimista, cada ofertante, cada um que quando é levantado uma oferta alçada, Senhor, é despertado a participar da tua obra. Senhor, é em nome de Jesus que nós pedimos. Santifique e multiplique. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos cantar mais um louvor. Depois o missionário Felipe já vai chegar aqui e trazer uma palavra para o seu coração. Eu quero só orar antes, Gui, desculpa, só orar antes já pela família dele, né, com distanciamento aqui, para que ele possa vir com tranquilidade. Mas orar já pela família. A Ju está com uma dor na coluna e pedimos que o Senhor possa curar a vida dela e também cuide dos seus filhos. Senhor Deus maravilhoso, Pai, nós queremos nesta hora orar pela vida do missionário Felipe. Há tanto tempo nós já nos conhecemos e assim, Pai, o Senhor nos uniu nessa obra e pedimos que o Senhor continue abençoando sua vida, Pai, a carreira missionária deles, Senhor. Eles têm trabalhado em tantos lugares e ao mesmo tempo hoje já participado como treinadores, Senhor, Pai, pessoas que preparam outras pessoas para missões também, Senhor, e abençoado a vida de muita gente, Senhor. Que o Senhor abençoe o ministério do missionário Felipe, Senhor, dando aulas, dando treinamento, Senhor, dando palestras, evangelizando, Senhor, e fazendo a tua obra, Senhor, aonde o Senhor tem o levado. Abençoe também na igreja, Senhor, e pedimos pela vida da Ju, Senhor, que não se encontra bem essa semana, com dores nas costas. Pedimos que o Senhor derrame o teu bálsamo sobre a vida dela, que o Senhor possa curar de maneira especial, o teu toque, Senhor, de cura, em nome de Jesus, e abençoe a vida dos seus filhos, que ele possa ser usado de maneira especial neste lugar esta noite, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos cantar um louvor e ele já vai chegar e trazer uma palavra para o seu coração. Aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater. Eu me lembro, grande o Senhor me enviou. Eu tenho um chamado, e eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. É muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas eu não eu só te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas
vezes tentam me abater, eu me lembro grande eu sou em eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anunciar, eu escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Glória a Deus. Amém. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, que essa noite seja uma noite que continuamente possamos estar glorificando a Ele e aprendendo mais dEle. Eu queria realmente que essa noite a gente possa entender um pouco mais dessa maravilhosa parte do corpo de Cristo. Uma parte da igreja que sofre, uma parte da igreja que persiste, mas uma parte da igreja que maravilhosamente permanece viva. Quando a gente pensa nos irmãos perseguidos, muitas vezes a gente tem uma mentalidade de que eles podem estar em momentos tristes, em momentos depressivos, e aí quando você tem contato com eles, muitas vezes você conhece pessoas, irmãos em Cristo, que entendem que de fato eles fazem parte do corpo de Cristo, não são partes desmembradas desse corpo. Por isso, a maravilha de sermos filhos de Deus, a maravilha de fazermos parte do corpo de Cristo nessa terra, alegra eles a cada dia. Eu queria começar essa apresentação, até falando um pouco da minha família. Tem aí na apresentação minha esposa, meus filhos, o Gabriel, o Daniel. E é isso, nós temos servido em missões. Eu trabalho em DIPs há aproximadamente 15 anos. Há 15 anos eu vou em igrejas, em eventos de jovens, de adultos, de crianças, para falar sobre a igreja perseguida. E às vezes alguns perguntam para mim, mas Felipe, você viu muitas mudanças nesse período? Sim, as mudanças é que muitos cristãos têm continuamente sido perseguidos. Os números têm aumentado. Os governos têm piorado muitas vezes a sua perseguição. Daí alguns perguntam para mim, mas Felipe, então por que você continua? E daí eu me recordo de uma situação muito interessante nos anos 80, quando muitos cristãos oravam para que o muro de Berlim caísse. Porque o muro de Berlim tinha todo um simbolismo de uma cortina de ferro, literalmente, que bloqueava, que tentava parar o avanço do cristianismo. Muitos cristãos, muitos pastores, muitos líderes, muitos missionários, muitos irmãos em Cristo oraram por muitos anos para que aquele muro caísse. Se você perguntasse para alguém nos anos 80, final dos anos 80, 88, começo dos anos 89, olha, aquele muro vai cair. Normalmente as pessoas iam falar, acho que não. Esse muro existe desde o final da Segunda Guerra Mundial. Esse muro divide o mundo em duas esferas polarizadas para diferentes ideologias, políticas, econômicas, militares. Há uma guerra travada, aliás, há uma guerra fria travada, e esse símbolo é muito forte, de um muro que divide o mundo. Aquele muro caiu. Aquele muro não caiu por causa de crises econômicas, políticas, ações internacionais. Creio eu que aquele muro de fato caiu para Deus ser glorificado. Creio eu que aquele muro caiu para que portas se abram para o Evangelho, e portas se abriram. É maravilhoso a gente ver que continuamente devemos orar, clamar para que esse mesmo Deus se manifeste, e Ele vai se manifestar. Ele continuamente vai se manifestar. É por isso que eu, com muita alegria, muita felicidade mesmo, continuamente vou pregando sobre a igreja perseguida, continuamente vou podendo contar e relatar testemunhos de homens e mulheres que eu conheci. Homens e mulheres simples, meus irmãos. Homens e mulheres frágeis muitas vezes na visão humana, mas homens e mulheres que entendem que suas vidas foram transformadas naquele maravilhoso momento que eles entenderam que Cristo Jesus morreu na cruz por eles, em que eles foram de fato salvos e livres deste mundo tenebroso. Isto fez com que homens e mulheres
nossos irmãos entendessem a maravilhosa mensagem de que Deus nos chama não para apenas os nossos deleites e as nossas vontades, mas para que Ele seja glorificado, Ele seja conhecido, Ele seja adorado. Eu e minha família, eu e minha esposa Juliana, nós temos a plataforma Eu Missionário, justamente para isso. Servimos a igreja local, assim como esta igreja, assim como a igreja que tanto amamos, pastores nossos amigos, pastor Rogério, pastor Edmur, conhecemos há tantos anos, não só há tantos anos assim, senão começa a falar as nossas idades, não é? Mas o Eu Missionário é justamente isso, uma plataforma de servirmos missionários. Atualmente servimos missionários no Oriente Médio, servimos missionários no Sudeste Asiático, servimos missionários aqui no Brasil, servimos missionários, aliás, que organizamos e elaboramos plataformas de segurança para a família deles e todo o protocolo de segurança que eles vão atuar e servir em países onde há grande perseguição. Ore por nós. Nós temos servido também igrejas que estão em momentos de revitalização, ou igrejas que entendem o seu chamado local para evangelização, dando cursos, workshops, e o que Deus proporcionar como ferramentas para servi-lo, para servir também os nossos irmãos. Nós falamos que justamente fazemos isso, acolhendo os vocacionados, servindo a igreja local. Nós entendemos que um missionário não vai ao campo sem ter tido um tempo de muita qualidade servindo sua igreja, servindo seu bairro, servindo sua cidade. Não há como atravessar oceanos sem antes atravessar ruas e bairros para servir Cristo Jesus. Pode passar o próximo, por favor, Gustavo? Eu queria mostrar esse número que me assusta muitas vezes. 309 milhões de cristãos, como eu e você, são de alguma forma perseguidos atualmente. Uma perseguição extrema ou uma perseguição um pouco mais moderada, mas uma perseguição muito séria. Eles são privados de muitas liberdades que temos. Esses números vão aumentando a cada ano. No ano anterior tinha 260 milhões. Mas tem aumentado muito, sim. E mesmo nesse aumento, continuamos a ver a poderosa mão de Deus, porque nada sai do controle dele. A poderosa mão de Deus curando, cuidando, libertando nossos irmãos. Assim como foi lido hoje, no livro de Atos, existem testemunhos maravilhosos do corpo de Cristo, da igreja, dos apóstolos, de homens e mulheres que foram libertos, livres do cárcere. Esse mesmo Deus continua se manifestando, esse mesmo Deus continua libertando. Pode passar para o próximo, por favor? A cada dia nós vemos situações muito pesadosas de irmãos que são presos, de igrejas que são fechadas, de irmãos que são sequestrados a cada dia. Mas esses números eu queria colocar essa noite para a gente pensar e refletir e não ver como apenas estatísticas, números que são tão distantes da nossa realidade, números que ocorrem com homens e mulheres tão distantes da nossa nação. Essa noite eu queria que a gente fizesse um exercício mental, de pensar, e se esses homens fossem os nossos irmãos? E se esses homens de fato fossem nossas irmãs? E se esses homens de fato fossem nossos pais, nossas mães? Creio eu que as nossas orações seriam diferentes. Creio eu que a busca em Deus para que haja libertação seria muito mais diferente. Eu não posso ser hipócrita. A minha oração seria diferente. A cada vez que eu me coloco no lugar deles e penso a uma mãe orando pelo filho, não sabendo se ele vai voltar. Há pouco tempo eu vi o testemunho de uma mãe que, ao ser questionada porque seu filho estava preso, falando para ela, estamos orando para que seu filho seja liberto. Ela falou, antes disso, ore para que o meu filho viva todos os propósitos de Deus para a vida dele naquela prisão. Aí sim ele pode ser liberto. Porque ele está lá por Cristo. E ele está lá porque Deus quer que ele esteja lá. E se Deus quer que ele esteja lá, há um propósito. Então não orem que ele saia sem antes viver os propósitos de Deus na vida dele. Esse é um pedido de uma mãe, vendo seu filho ser encarcerado. Ou uma vez que eu vi pessoalmente uma mulher que o seu marido havia sido morto. E eu perguntava para ela, olha, escuta, se agora você visse o assassino do seu marido na rua, o que você faria?
Essa mulher com lágrimas olhou para o irmão que estava conversando com ela e falou: eu chamaria ele para sentar à minha mesa. Eu prepararia o meu melhor chá. Faria os meus melhores quitutes árabes. Para que aquele homem visse naquela mesa, visse no meu lar, um pouco das maravilhas que Cristo fez em mim. Eu podendo testemunhar o amor que Cristo fez por mim. O amor que fez com que meu marido desse a vida, sabendo que ele não poderia fazer algo maior do que Cristo fez por ele. Eu abraçaria esse homem que matou meu marido. Eu abraçaria ele com o amor de Cristo. E falaria: olha, eu não posso agir de outra forma por você. Sabendo que meu marido morreu, não pelas suas mãos, mas ele morreu por Cristo, por amor a Cristo. Você não conseguiu tirar a vida do meu marido. Meu marido pôde dar a vida dele por amor genuíno e sincero a Cristo Jesus. Meus irmãos, há tantos testemunhos de homens e mulheres que têm vivido e pagam alto preço por viver o Evangelho. Um crime muito simples: levar uma Bíblia, ler uma Bíblia, ter uma vida de oração, ter uma vida de entrega a Cristo Jesus, ter uma vida entendendo que o Espírito Santo de Deus nos leva a pregar o Evangelho, a manifestar a glória de Deus ainda nessa terra. Eu quero convidar os irmãos a ver a palavra de Deus, ainda pensando nesses pontos, ainda nessas histórias, num livro que é muito peculiar e muito descritivo do que queremos passar essa noite. O livro de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1 até o verso 13. Dando um pequeno contexto do livro, nasce um Paulo encarcerado. Um Paulo não mais encarcerado assim como é descrito em Atos, numa prisão domiciliar, numa casa alugada, tendo claro que muitas limitações em seu deslocamento, em sua liberdade, mas numa prisão domiciliar. Nesse momento, em 2 Timóteo, vemos um Paulo preso, acorrentado, numa masmorra, em piores prisões que essa humanidade pôde proporcionar para um ser humano. Um Paulo que entendia que o fim estava próximo, mas que acima de tudo entendia o porquê ele havia vivido tudo isso. E entendia que não foi Nero, em suas loucuras, que proporcionou uma grande onda de perseguição. Não, meus irmãos. Entendia que a poderosa mão de Deus continuamente estava direcionando e escrevendo a história. Um homem de Deus com suas marcas no corpo, mas um homem de Deus que entendia que essas marcas do corpo eram presentes muito preciosos de Deus. Honrarias muito grandiosas, poder ter sido perseguido por Cristo Jesus. No versículo 1, lemos a seguinte passagem: portanto, você, meu filho Timóteo, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixe envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar do fruto da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dos homens, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, ainda infiéis,
ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Querido Deus, eu te peço, Pai, fala conosco. Deus, que essa boa palavra ache em nossos corações uma terra boa e fértil. Deus, toca as nossas vidas e que o Senhor seja glorificado nesta noite, Pai. Seja conosco e seja com os nossos irmãos, Pai. No nome santo de Jesus. Amém. É maravilhosa essa mensagem e a gente pensar que é uma carta de Paulo, uma primeira geração, um apóstolo, que com o seu testemunho e sua vida exemplifica Cristo Jesus para uma segunda geração, uma segunda onda de cristãos. E Timóteo faz parte dessa segunda geração. Timóteo faz parte de uma rede de líderes da igreja primitiva. Timóteo faz parte de uma geração de homens que viram os seus heróis vivos, os apóstolos. Ouviram pregações incríveis, ouviram narrativas de homens e mulheres que viram Jesus, que viveram com Cristo. Imagino o quão ecoava dentro deles essa maravilhosa certeza. Deus esteve entre nós, em carne e osso, viveu, sofreu e morreu por nós, mas a morte não pôde o prender. E ele venceu a morte. E mesmo quando ascendeu aos céus, ele deixou o Espírito Santo para estar conosco. Um Deus consolador, uma manifestação divina da Trindade. Penso eu que essa manifestação aquecia esses corações quando eles estavam passando frio, fome, torturas ou tantos sofrimentos. Essa igreja primitiva que sofre, ela se manifesta e ela transpassa, transcende as limitações humanas. O amor próprio, o amor pelos seus. Homens e mulheres que de fato entregaram suas vidas e muitas vezes colocaram suas vidas em listas de morte. Por um crime tão grande, seguir a Cristo Jesus. Nos dias de hoje ainda vemos esses mesmos testemunhos. Homens e mulheres que são martirizados por amor a Cristo Jesus. Eu quero compartilhar alguns testemunhos que marcaram a minha vida. Pode passar o próximo, por favor, Gustavo. Um dos maiores testemunhos que conheço e marcou muito a minha vida, a minha adolescência. Eu lembro que minha mãe tinha um livro autografado por ele, aliás, Richard Von Brandt. Ele esteve aqui na cidade de Campinas, nos anos 70. E o livro chama-se Torturado por Amor a Cristo. E no meio do livro contavam-se histórias e testemunhos de homens e mulheres que passaram pelos piores campos de trabalho forçado da história, os gulags, em que muitos deles eram congelados vivos por experiências científicas. Richard Von Brandt foi preso em campos de trabalho forçado nazistas no período da Segunda Guerra Mundial, porque o nazismo invadiu a Romênia, o país dele. Então ele foi preso nesses piores campos até então. Ele viu sua mulher ser torturada e falem para ele, para ela, neguem esse Cristo que vocês seguem. Aí vamos deixar vocês livres. E muitas vezes ele ouviu de sua mulher grávida, apanhando. Richard, nem ouse pensar em algo assim. Porque se você seguir o que eles estão falando, você não é o homem que eu me casei. Eu me casei com um homem que vai até as últimas consequências. Anos depois ele estava livre, porém o seu país não mais. Seu país havia agora sido invadido por uma ação comunista soviética. E numa reunião nacional de líderes, mais de 3.000 líderes, os líderes que agora se colocavam como líderes da igreja haviam colocado Stalin, que era o líder da Associação Ateísta Soviética, como líder da Associação Cristã Romena. Não que isso faça algum sentido. Mas narra-se a história que a esposa, Sabina, vira para Richard e fala, faça alguma coisa. E fala, se eu fizer algo, você vai perder seu marido. E ela, com lágrimas nos olhos, fala, Richard, eles estão jogando sujeira na face de Cristo Jesus. Não podemos deixar que isso aconteça. E aí Richard se levanta, pede a palavra,
e faz uma pregação maravilhosa de que Cristo Jesus está acima de qualquer governo, qualquer ideologia. Cristo Jesus está acima de qualquer ação humana. Para a tristeza dos governantes locais, aquela situação estava sendo transmitida pela rádio e todo o país ouviu isso. Richard pagou um alto preço por isso. Ele passou longos anos de sua vida, mais de 14 anos, preso nas piores prisões da história. Muitas delas eram isolamentos de menos de 1 metro por 1 metro. Muitas delas eram prisões que eram chamadas de caixões de pregos. Eram literalmente madeiras nos quais ele ficava deitado e em volta existiam pregos e não podia se mexer. Ele passou por diversas ações de até tortura psicológica. Ele foi congelado vivo algumas vezes. Mas, para a honra e glória de Deus, ele foi milagrosamente liberto. Porque Cristo Jesus continua libertando os encarcerados por nome dele. Cristo Jesus continua escrevendo a sua história. E a sua história vai além, transcende qualquer ódio, qualquer ação demoníaca contra o corpo de Cristo. A boa notícia, a boa nova que vemos e vivemos e lemos e ouvimos é que Cristo Jesus continua sendo glorificado. Deus continua se manifestando. E Deus continua se manifestando de forma muito superior às ações humanas. Lembro-me da história de um cristão preso que, por tanto pregar o evangelho, os guardas cortaram a língua dele. E ao cortarem a língua dele, ele não podia mais pregar. E o que ele fazia? Ele chegava nos outros presos, porque ele estava na cadeia, e fazia mímicas. Apontava para cima, fazia uma cruz. E aqueles homens que ouviam aquele maluco bocejando sons que não davam para entender nada, falavam: o que esse cara está falando? E aí chegavam os guardas, os mesmos guardas que torturavam ele, os mesmos guardas que haviam cortado a língua dele, olhavam para ele e falavam: ô pastor maluco, você continua falando desse Jesus? Já não foi o suficiente você perder a língua? E daí aquele homem fazia para ele. E aí ele falava: você quer que eu traduza para o prisioneiro, já que você não tem mais língua? E aí o soldado que havia cortado a língua desse cristão, o soldado que torturava e martirizava cristãos, traduzia: olha, esse pastor aí está contando para você que Jesus morreu por você, que Jesus veio ao mundo, e já até sabia todo o plano da salvação, de tantas vezes que tinha ouvido. E esse soldado via muitos prisioneiros aceitando a Cristo Jesus, ouvindo a pregação de um soldado que matava cristãos, mas naquele momento estava sendo intérprete de um pastor sem língua, que havia perdido sua língua por tantas vezes pelo evangelho. Meus queridos irmãos, não há portas fechadas. O reino de Deus é muito maior do que podemos imaginar. Eu quero finalizar realmente lembrando que esse mesmo Paulo que teve o seu martírio, um dia a gente vai ver ele. E eu tenho certeza que se eu e você pudesse chegar para Paulo: Paulo, como foi? Foi horrível, você passou tanta coisa. Ah, ele poderia dizer assim como tantos outros nossos irmãos falam: valeu a pena. Foi um sofrimento tão pequeno comparado a uma eternidade com meu Deus. Valeu a pena. Homens e mulheres são perseguidos, homens e mulheres são mortos, são presos, porque continua valendo a pena. Continua sendo valendo a pena servir esse Deus. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Pai, pela dádiva que o Senhor nos dá, estarmos num país livre, mas ainda a maior dádiva, servindo a Ti, e podendo Te amar, podendo ler a Tua palavra e podendo Te servir. Querido Deus, que esta noite o Senhor fale aos nossos corações, e que a gente possa servir os irmãos perseguidos, não entendendo que geograficamente eles estão distantes, mas sabendo que nesse mundo espiritual em que convivemos, essa distância é tão pequena, pois o mesmo Deus que está aqui ouvindo as nossas orações está ali, dando suporte, dando fé e esperança, fortalecendo a fé desses nossos irmãos. Querido Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor continua sendo bom, porque o Senhor continua sendo fiel, porque o Senhor continua sendo soberano. Seja conosco, meu Deus.
no nome santo de Jesus. Amém. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Milagres, promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu Aleluia, amados. Que bênção, testemunho, vida e uma palavra abençoada para o nosso coração. Marcou para mim o testemunho da mãe, né? Para que Deus possa cumprir o propósito dentro da prisão. Às vezes nós oramos por cada coisa, né? Mas a gente esquece de falar com Deus antes, para que Deus possa realizar a sua obra. Realizar a sua obra. Essa semana tivemos uma bênção aqui na igreja, que foi a doação das cadeiras. Eu semana passada estava numa reunião de pastores. E antes nós tomamos o café sempre, pastor gosta de comer, né? Então toma o café, né? E depois tem a reunião, tem o louvor. E quando vai começar a reunião tinha o café. E eu andei pela igreja e falei, né? Falei, nossa, já pensamos em ter algumas cadeiras, como que fala essa? Almofadadas, né? Aconchegantes, e andando pela igreja, uma igreja aqui de Campinas, e eu falei assim, não, podia falar com o pastor aqui, né? Ele tem olha quanta cadeira amontoada, vê se ele vende algumas pra gente, né? E um preço aí legal. E não falei mais nada. Tomei café, daí estava conversando lá sobre a igreja do Caltriville, né? Nosso amado pastor, que foi aí levado ao céu, e também com o pastor Jeter, que agora está lá tomando café junto, depois pastor João, né? Fizemos missões já na Tailândia e também na Malásia, e fomos conversando, depois participando da reunião, no outro dia de manhã, e nem falei com o pastor sobre as cadeiras. No outro dia da manhã, um irmão me manda uma foto. Pastor, está fechando um banco. Você não gostaria dessas cadeiras aqui lá na igreja? Deus ouve. Eu até mandei para os pastores, falei, é bom frequentar a reunião de oração e a reunião dos pastores, porque até mesmo antes do café, Deus já libera a bênção, viu? Né? Às vezes a gente esquece, né? A palavra de Deus fala que nós devemos direcionar o caminho dos nossos filhos para a casa do Senhor. Na casa do Senhor, no lugar de oração, né, no ambiente da graça, há uma bênção tremenda que ali se manifesta, e Deus está presente. Desde quando nós saímos da nossa casa, quando nós nos preparamos para o culto, Deus está presente naquele lugar. E Ele ouve os nossos pedidos, os nossos clamores, e às vezes até as nossas vozes que estão ali, e Deus age. Né? Deus ouviu, tocou o coração de um irmão, e veio lá de São José. Eu não sei nem se é São José do Rio Preto, São José dos Campos, eu não sei nem. Foi um banco que fechou e a bênção caiu aqui. Né? Agradecemos, né, esse irmão saudoso pela doação, e agradecemos também o pessoal lá de São José, também que participou aí, até o motorista veio aí essa semana, nos ajudou a carregar. Bênção de Deus.
Estenda suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê de maneira especial a sua graça, o seu amor e a sua doce presença. Que as doces consolações do Espírito Santo, o amor de Deus Pai e a graça de Jesus esteja hoje e para sempre sobre a sua vida. Uma ótima semana, em nome de Jesus. Ore pela igreja perseguida. Agora nós temos um vídeo aí no final também da igreja perseguida. Curta mais um pouquinho. Que Deus continue derramando a presença dele sobre o seu coração. Deus abençoe em nome de Jesus. Em 2021, o número de cristãos perseguidos aumentou mais uma vez. Atualmente, mais de 340 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. Isso representa muito mais que a população total do Brasil. E ainda assim, eles permanecem invisíveis e desconhecidos para a maioria. Diante dessa realidade, a Portas Abertas apresenta a Lista Mundial da Perseguição 2021, um ranking que identifica os 50 países mais hostis aos cristãos. Países que, ou por meio de estruturas políticas ou discriminação, têm como objetivo abalar a igreja local e eliminar o cristianismo de sua história. Autoridades, famílias e comunidades inteiras colocam pressão nos cristãos para que eles recuem e desapareçam. Neste ano, a lista apresenta pela primeira vez apenas 2 níveis de perseguição: extrema ou severa. A pandemia acentuou a vulnerabilidade que cristãos perseguidos enfrentam diariamente. Em países como Índia, Paquistão, Bangladesh, Iêmen e Sudão, a Covid-19 foi o catalisador da repressão aos nossos irmãos. Cristãos de áreas rurais, por muitas vezes, tiveram ajuda negada por causa de sua fé e ficaram sem acesso a alimentos e medicamentos. Já na América Latina, grupos do crime organizado consolidaram seu controle através das restrições da pandemia. Líderes cristãos que iam contra as vontades de tais grupos foram ameaçados, assaltados ou até mortos. Com isso, o México retorna ao ranking. Novos países entraram na lista 2021. Comores, que negou a liberdade religiosa aos seus cidadãos, e a República Democrática do Congo e Moçambique, que têm sido alvos recentes da violência dos grupos extremistas islâmicos armados. Depois de 5 anos, a Nigéria voltou ao top 10 como o país mais violento para um cristão. Grupos extremistas como Boko Haram e pastores de cabras Fulani continuam atacando, sequestrando e abusando cristãos impunemente, principalmente as mulheres e crianças. Já na China, o monitoramento e vigilância provém do Estado. O Partido Comunista tem cada vez mais colocado restrições para inibir a liberdade religiosa no país, o que coloca a China de volta nos top 20, depois de quase uma década. A Coreia permanece número 1 no ranking por 20 anos consecutivos. Com o aumento do doutrinamento de crianças e adolescentes, pais continuam com medo de revelar a fé aos filhos. Se descobertos, podem ser enviados para campos de trabalho forçado ou até mesmo mortos, juntamente com sua família. Existem muitos outros países nessa lista e para eles a perseguição não para. Mas a luz de Cristo brilha entre os seus e o Evangelho também. Ainda que a pressão seja cada vez mais forte, nossos irmãos desafiam as leis e o perigo diário para andar com Jesus. Convocamos a Igreja de Cristo no Brasil a abrir os olhos, conhecer e apoiar os seus irmãos perseguidos ao redor do mundo. Abra os olhos à realidade da perseguição. Eu nasci na Coreia do Norte.
Um país onde falar o nome de Jesus pode levar à morte. Há décadas, o regime Kim demanda aliança total. Como resultado, a Coreia do Norte entrou em guerra com o cristianismo. Eu fugi para a China, achei um lugar seguro, as pessoas ali me falaram sobre Jesus e decidi segui-lo. Mas fui presa e voltei para a Coreia do Norte. Eu acabei em um campo de trabalho forçado. Ali, eu não tinha nome. Eu era conhecida por um número, Prisioneira 42. Fui colocada na solitária. Eles disseram que ouviram de uma outra prisioneira que eu acreditava em Deus. Todos os dias eles me perguntavam a mesma coisa. Por que eu estava na China? Quem eu conhecia lá? Eu ouvi sobre a Bíblia? Eu era cristã? Mas dizer, sim, eu amo Jesus, significaria morte. E a morte é bem lenta. Será que há outros cristãos aqui? Eles oram por mim como eu oro por eles? Eu sei que vou morrer aqui. Serei descartada como um animal. E outra pessoa entrará no meu lugar. Vestirá as minhas roupas e se tornará a Prisioneira 42. Como milagre, a Prisioneira 42 foi libertada. Fugiu novamente do país e encontrou refúgio na Coreia do Sul. Mas outros cristãos como ela precisam do nosso apoio. A Portas Abertas estima que, hoje, entre 50 e 70 mil cristãos estejam presos na Coreia do Norte por causa da fé. A maioria não sobrevive. Por isso, no dia 30 de maio, a Igreja Brasileira se junta para orar por aqueles que estão presos. E juntos, levantaremos um clamor para que as cadeias se quebrem e eles sejam libertos. Participe do DIP 2021. www.portasabertas.org.br/DIP. Que isso? Não me solta! Me solta! Não, não! Onde vocês estão levando meu marido? Papai! O que está acontecendo? Me solta! Não! Meu amor! Não, minha filha! Não leva minha filha, não, por favor! Não! O que é isso? Solta! Solta! Bora, bora! Fica comigo, papai. Essa é a realidade de milhares dos nossos irmãos e irmãs que encontram-se presos em países onde seguir a Cristo pode levar à prisão. Milhares de cristãos no Irã, Eritreia e Coreia do Norte. 3 entre os 10 países mais hostis aos cristãos na lista mundial da perseguição enfrentam a dura realidade de prisões rigorosas, onde a tortura frequente, isolamento em contêineres com condições desumanas e punições constantes em campos de trabalho forçado. Nesses e em diversos outros países, se reunir para participar de um culto, ler a Bíblia ou compartilhar a fé é uma afronta a comunidades e autoridades locais e às vezes até mesmo considerado um crime. O simples fato de crer em Cristo e ter a sua fé descoberta é um motivo para ser preso. Hoje, pelo menos 3.711 cristãos estão presos ou detidos ou foram condenados sem direito a julgamento desde o ano passado. Desses, pelo menos 1.000 estão encarcerados na China. Também há relatos de outros 90.000 aprisionados em campos de trabalho forçado na Coreia do Norte. Com medo de retaliação, cristãos perseguidos vivem sua fé discretamente ou até mesmo em segredo. Mas muitos outros se arriscam pelo nome de Jesus Cristo. Sem se importar com os riscos, nossos irmãos estão dispostos a enfrentar a cultura, a lei e o medo, porque Deus derramou o amor em seus corações. E nós, como um só corpo, nos gloriamos nas tribulações,
porque sabemos que as tribulações nos levarão à esperança. A esperança na oração, a esperança no corpo de Cristo reunido. E por isso, no dia 30 de maio de 2021, acontece o Domingo da Igreja Perseguida, o movimento nacional de oração. Juntos vamos levantar um clamor para que cadeias sejam quebradas e nós possamos ver as portas das prisões abertas, para que, enfim, sejamos todos livres. Experimente o poder da oração você também. Participe!